E aí, pessoal, nós estamos aqui no Warcast 2 com nossos 4 apresentadores. Eu, Lucas Viana, Vitor Ladvig, Arthur Ramos e João Pedro. Vocês sabiam que pra ter existido a Segunda Guerra Mundial teve que ter a Primeira? Mano, foi lá quando os países europeus estavam se expandindo, os negócios estavam expandindo também, só que eles não tinham o recurso necessário pra... Quando eles estavam evoluindo no mercado, tava muita gente comprando, muita demanda, só que não tinha recurso pra aguentar isso aí. E como eles estavam pensando em dinheiro, falaram, bora pra África lá, que terra sem lei, eles não estavam nem aí. E foi muito país pra lá, pra África. E nisso que muitos países foram pra África, teve também a Conferência de Berlim, que é quando eles todos se juntaram para dividir o território, isso na Primeira Guerra Mundial, para dividir o território, e só que não avisaram os caras da África. Então eles dividiram sem estar nem aí pra etnia, ideologia, nada. Acabaram até juntando povos que eram rivais no mesmo lugar, tá ligado? E isso fez muitas guerras. Então o bagulho tava errado desde aí. E nisso que fez muitos aliados, muitos países começaram a se aliar também, pra caso ter guerra, conflito, que tava muita gente no continente só. Aí... Mano, se aliaram e ainda ficaram quietos, né? Porque lá na Segunda Guerra Mundial, a França e a Inglaterra ficou quietinha, porque Hitler tava querendo já, tá ligado? Expandir e geograficamente o nazismo. E a França e a Inglaterra ficou quietinha ali, falou, não vamos nem abrir voz pro, né? Porque, tipo, eles meio que não tinham muito aliado, eles iam entrar... Tipo, eles ficaram quietos, ia tomar um pau. Eles iam entrar para... E... Nossa, onde eu tava? Calma. E nisso que eles se juntaram, criaram dois, vamos falar dois times. Os aliados da Entente e as potências centrais. E nisso teve um dia, que eu não lembro qual, que acharam o arquiduque de Ferdinando morto. Aí já começou um país a declarar guerra com o outro, que já foi um efeito dominó, que foi um contra outro. Foi um pai lá que ele mandou o filho pra morrer e botou a culpa na Rússia e tal, aí o pessoal foi se vingar e deu tudo aquele negócio. Aí... Foi tipo um efeito dominó, porque um declarou com o outro, e como esse tava aliado, o inimigo... inimigo do meu amigo... Quer dizer, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Aí foi esses efeitos e foi assim que começou a Primeira Guerra Mundial. Onde o... Qual parte que ganhou mesmo? Eu sempre confundo as duas, o eixo... Eu lembro que foi... Nossa, eu acho que foi eixo central, alguma coisa assim. Então, a parte vencedora acabou obrigando a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes, que era um tratado que, tipo, a Alemanha não podia. Porque o Império Russo que ganhou, o lado do Império Russo, dos Estados Unidos e Rússia. Isso. Aí, criaram o Tratado de Versalhes. Que foi, tipo, esse bagulho aí, que a Alemanha não podia ter um exército com mais de 100 mil homens... eles não podiam ter aviões, nem submarinos, esse tipo de coisa. E foi na onde que, depois de um tempo, veio Hitler e começou a desobedecer todas essas coisas. Porque, tipo, eles se revoltaram, a Alemanha se revoltou. Que eles tiveram que pagar uma multa enorme, o que faliu o país. Aí foi o quê? Foi 6 bilhões? Eu acho que foi 6 assim, alguma não vou lembrar assim. agora. Mas aí eles tiveram que pagar uma multa enorme e eles não, tipo, faliu o país. Aí chegou o Hitler e fez tudo o negócio que ele fez. O nazismo. Aí eles começaram a ser os odiadores de minorias, que é odiar gay. Exatamente. Principalmente os judeus. E o Hitler também era a favor da raça ariana, né? Sim, que é a ideia de que a raça ariana é uma raça superior, não é? Sim, isso mesmo. raça ariana, pra quem não tá ligado, é tipo o cara branco, do cabelo loiro, tipo, não é mestiço, tá ligado? Isso é o ideal pro Hitler. Basicamente um alemão. Era tipo, o ser humano mais puro, segundo o que Hitler dizia. Sim, mano. Tanto que ele escreveu, quando ele estava preso, ele escreveu um livro. Isso. E ele publicou esse livro que muita gente ficou sabendo dessa raça ariana. Eu ouvi um negócio sobre esse livro, mas eu não vou lembrar o nome dele. Minha Luta, não é? Esse livro não é proibido no Brasil? Ele não é exatamente proibido. Tipo, ele foi retirado de alguns países por conta de falar sobre o nazismo e tal. E tem muita gente que compra pra começar a seguir essas ideias e cai naquilo lá, né? Tipo, mano, não precisa ficar relembrando isso. Já tem coisa bastante na internet, tá ligado? O nome do livro, se eu não me engano, era Minha Luta, eu acho. É esse mesmo. Mas
tinha pego o nome do livro em alemão, mas eu não vou lembrar agora. É. Só para eu relembrar, a União Soviética é do país... Rússia. A Rússia. Ah, Então, era o Império Russo, virou a União Soviética, agora é só a Rússia. sim. Porque o Hitler, ele queria, né? Ele fez uma aliança ali com a Rússia, com a União Soviética e jurou que não ia atacar eles. Falou, não, fica tranquilo, não vou atacar vocês. A gente faz esse bem bolado e já vai dominando, vai dividindo os países. E ele queria muito invadir a Polônia, porque a Polônia tinha muito judeu. Então lá foi montado o maior campo de concentração. Eu só esqueci o nome. E ele jurou não atacar, porém ele atacou. Ele tentou atacar e acabou perdendo por causa do Capitão Inverno, não é? É porque eles acharam que ia acabar com a União Soviética muito fácil. Ele falou, pô, vamos lá. Só que o clima era de frio. E eles acabaram se ferrando. Vão subindo, aí a União Soviética, falou pros fazendeiros, eles vão para cidades, queimam suas fazendas e vão pra cidade. Aí o exército morre de fome e de frio, né? Aí, foi onde eles perderam e... Mas drasticamente. muitas pessoas acreditam que a Alemanha podia ter ganhado se não fosse a União Soviética naquela Com época. certeza. Sim. Demais, mano. A ideia do Hitler, primeiramente, era expandir, não é? Foi assim que deu o começo da Segunda A Guerra. ideia dele era construir um império no mundo inteiro. Ele queria ser o rei do mundo. Começou, acho que por um país que queria ser parte da Alemanha, não queria? Eu não vou lembrar. Eu acho que era. Nossa, mano, pera aí, eu acho que eu sei. Você lembra? Tá. Mano, mas um bagulho que muita gente não tá ligada é que não dá pra fazer isso sem dinheiro. E ele teve muita ajuda de empresas. Por exemplo, a Volkswagen, a BMW, a Mercedes-Benz, eles usavam mão de obra. Essas empresas acabavam se aproveitando da situação e usavam mão de obra dos campos de concentração. Quem não ia pro campo de concentração era obrigado a trabalhar de graça para essas empresas. A Volkswagen, eu acho que ela nasceu por causa desse tipo de coisa, que foi onde é que criaram o Fusca. Tanto é que a Volkswagen, o primeiro símbolo dela era a suástica nazista. Os uniformes das altas patentes do exército nazista eram feitos da Hugo Boss, que, essas são marcas até hoje e tal. E teve um banco, eu acho que é Deutsche Bank, eu não vou saber falar o nome em alemão, que ele confiscou bens de judeus e vendia o ouro de vítimas do Holocausto. É uma puta bagulho pesado. É que esse banco eu não sei se ele continua existindo, mas ele fez isso nessa época. Um negócio muito legal é que Hitler, desde quando ele se juntou ao Japão, ele disse que o Japão, pra ele, era um aliado temporário. Porque pra ele, os japoneses, eles não entravam nesse negócio da raça ariana. Quando a primeira chance que ele tivesse, ele ia acabar com os japoneses e fazer a mesma coisa. Sim. Só que nem deu tempo dele acabar, porque depois que ele se revoltou contra a União Soviética, Hitler tomou um pau, literalmente um pau, se ferrou, e aí ele se matou com a esposa. E vale relembrar que desses bagulho que eu te falei, muitas dessas empresas financiaram alguns estudos para revelar, fatos sobre coisas que aconteceram naquela época. E pagaram compensações para vítimas de pessoas do Holocausto, judeus e tal. Por meio de algumas instituições que não vou conseguir falar o nome desses bagulho, é muito difícil. Sim, mas depois que ele tomou um pau pra União Soviética, nossa, ferrou com ele. Ele ficou, deprimente. Pegaram Qual que era o nome daquele cara que era junto com ele? Não vou saber. Que a União Soviética pegou ele e matou ele depois. Stalin. A União Soviética pegou Stalin. E aí não tinha mais o que fazer, tá ligado? Aí ele se matou. E acabou matando os cachorros dele. Ele se matou no bunker. Eu acho que nunca mais. Junto com a esposa dele. Encontraram? Eu acho que não, nunca encontraram. Por isso que tem teorias de que foi forjado. Mas, depois de tudo isso... a Segunda Guerra Mundial ainda não acabou, tá ligado? O Japão ainda tava lá. Os aliados dele ainda estavam lá. Não acabou ainda, tá ligado? Tanto é que teve
aquele bagulho lá do ataque a Pearl Harbor, que foi o que acabou, tipo, os Estados Unidos estavam muito... Nossa, os caras estavam nervosos. Do Japão, porque mesmo eles estando, tipo, o Japão está claramente aliado ao nazismo, aquele ataque, o Japão em si não tinha declarado guerra contra os Estados Unidos. Aquele ataque a Pearl Harbor foi completamente meio que, tipo, do nada. Também falam que foi desnecessário usar a famosa bomba atômica, Não, a a gente Hiroshima e sabe que Nagasaki. aquela bomba atômica foi por conta do que aconteceu naquele lá. Tipo, foi uma retaliação. Vocês atacaram a gente vai atacar vocês de volta. Sim, está cara. Ficou muito famosa essa bomba. A receita, né, entre aspas, da bomba atômica foi dada por Einstein. Tipo, Einstein, ele era um pacifista. Só que ele reconheceu que se a bomba atômica fosse parar nas mãos dos nazistas antes dos Estados Unidos, ia acontecer uma coisa muito ruim. Ia, tipo, dar coisa muito ruim, ia acontecer alguma coisa... ia ser muito pior, então ele acabou ajudando os cientistas a desenvolverem a bomba atômica. Mano, sabia que o Einstein também, ele era judeu? Ele era da Alemanha e ele saiu de lá, foi para os Estados Unidos por causa do Holocausto? Sim, que os caras estavam. o Einstein, se não me engano, era o... tipo, na lista de Hitler, era o top 1 dos caras que ele queria matar, tá ligado? Sim. Sim. Aí, tipo, depois que tudo isso aconteceu... explodiu a bomba Hiroshima no Japão, depois que, entre aspas, acabou a Segunda Guerra Mundial, os soldados nazistas, eles fugiram, porque ia ter aquele julgamento, qual que é o nome do julgamento? Corte marcial. E aí e eles fugiram pra América do Sul, tá ligado? Alguns vieram até pro Brasil, mano. O primeiro Reich foi o Sacro Império Romano Germânico. O segundo foi o segundo Reich foi o Império Alemão. E o Hitler chama o império dele lá, império, né, entre aspas, de Reich, ele esperava legitimar como sucesso, como tipo um grande sucesso, como foram os outros. Tipo, ele queria provar que o governo dele era tão bom contra os outros, tipo, porque esse Reich é como se fosse basicamente um título de nobreza, tá ligado? Sim. E, mano, mesmo os Estados Unidos ficando meio coadinho nessa guerra, ele ganhou muito dinheiro durante a guerra. Basicamente, ele que vendia os armamentos. Antes de ele entrar na guerra, ele vendia os armamentos pros dois lados. Que tanto é que depois, acho da hora até a gente falar um pouco sobre isso, foi onde caiu aquele bagulho lá de quebrar a bolsa e quebrar o mundo inteiro. Porque, tipo, todo mundo comprava dele, ele era meio que neutro, aí até que uma hora fizeram um bagulho lá, ele entrou na guerra. E, tipo, ele foi o país que, entre aspas, saiu mais vencedor dessa guerra, né? Porque a gente sabe que de guerra ninguém sai vencendo. Ô Lucas, você que sabe bem de computador, não foi nessa época que os computadores começaram a evoluir pra descriptografar as mensagens alemães? Nossa, isso é uma coisa muito da hora Isso é uma coisa muito da hora que aí foi inventado, tipo... uma dos primeiros grandes computadores assim que foram realmente importantes para a guerra e tal, esse tipo de coisa, e até para a humanidade. Eu não vou relembrar o nome dele, mas tem até uma série eu acho que é um filme mesmo, que ele fala sobre a criação desse computador, que se eu não me engano se chama Jogo de Imitação. Eu não vou lembrar exatamente se é esse o nome, mas ele foi um computador que ele foi criado para resolver os enigmas de uma máquina que chamava... até um aplicativo, né? A criptografia. Tipo, hoje a gente consegue descriptografar uma mensagem daquele negócio lá facilmente com o nosso celular, né? Mas para aquela época era grande coisa. Mas a Enigma, ela funcionava com um sistema de criptografia tão avançado para aquela época que o Hitler, ele passava as coisas, ele passava as informações dessa máquina, tipo, o Hitler, ele passava... Não. Que o Hitler, ele passava, tipo, as coordenadas pelas coisas, tipo, da onde ele ia atacar, esse tipo de coisa, em canais abertos, usando a criptografia da Enigma. Na verdade mesmo, eles não demoraram muito tempo para recriar a máquina Enigma. O problema mesmo, tipo, algum tempinho eles já criaram de novo a máquina que até eles mesmos usavam,
Só que o problema era descobrir como é que eles iam descriptografar esse bagulho. Que foi onde é que criaram essa super máquina que ela analisava de diversas formas diferentes. E foi isso, tipo, o cara que fez isso era um puta de um gênio, se eu não me engano. Tipo, na época ele foi até um pouco subjugado, porque se eu não me engano ele era... ele era gay, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas, mano, isso foi um puta avanço. Foi mais ou menos nessa época que começaram as tecnologias de ponta. Se eu não me engano, o GPS foi criado na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, que era, tipo, o bagulho que eles usavam pra se localizar lá. Eu acho que foi na Segunda, não tenho certeza. Tipo, pra gente é uma coisa idiota que é implementada em joguinhos, tipo Pokémon Go, tá ligado? Mano, tipo, muitas tecnologias do que a gente usa hoje em dia veio dessa época, tá ligado? Sim. Mano, sabia que já existiu campo de concentração nos Estados Unidos? No Brasil também. No Brasil? É uma coisa que muita gente não sabe, mas sim, teve campos de concentração em vários lugares. No Brasil existiu? Sim, eu lembro, eu não vou lembrar exatamente, mas eu sei que já teve aqui no Brasil, inclusive. Ah, nos Estados Unidos parece que em 42, por causa que muitas pessoas japonesas parece que estavam na costa oeste dele e foram mandadas lá porque falavam que era uma raça inimiga, a japonesa, tanto por ser meio que aliada do Hitler. Mano, querendo ou não, a Segunda Guerra, tipo, ela afetou o mundo inteiro. Querendo ou não, afetou um pouco o mundo inteiro, tá ligado? Ninguém fugiu. Tipo, até países que não estavam envolvidos acabaram sofrendo. Porque O Brasil eles compravam... a gente... tava envolvido? Tava. A gente mandou algum... Aham. A gente não se envolveu muito, mas a gente mandou alguns... Não, submarinos a gente que dominou a Itália. Ah, sim! Nossa, a gente fez muita coisa. A gente foi meio que aliado dos Estados Unidos, Aham. mandou muitos soldados pra lá, que... Tanto que teve aquele negócio lá que o Vitor Hugo da nossa sala fala tanto da cobra fumou, que parece que o Hitler falava que o Brasil não ia entrar nessa guerra nem se a cobra fumasse. Aí eles mandavam e escreviam no míssil assim, no míssil que mandava, a cobra fumou. Mas então, sabia que por pouco que não era o pai do Hitler, que tipo, que comandou tudo esse negócio, é uma informação que muita gente não sabe, mas acabou que foi ele mesmo. O nome dele é... Nossa, é um nome muito mais difícil que o dele. Mas ele também tinha essa ideia de regime fechado e tal. E quase foi ele, né? Infelizmente acabou acontecendo. Mano, a França, ela ficou recuada desde o início. Só que teve um negócio muito engraçado, que foi quando a Alemanha invadiu a Polônia, os franceses não demoraram para declarar guerra contra os nazistas. Só que, mano, durante 8 meses, nada. Nenhum movimento, nenhuma guerra, nada. Ficou conhecido como a Guerra da Mentira. E, tipo assim, os caras... Depois do Hitler invadir, depois de 2 semanas o país se rendeu, tá ligado? Os caras declararam guerra, não fizeram nada, Hitler invadiu, eles se renderam. Mano, França é muito... Eu vi, os franceses, eles tinham acho que um exército de 3,5 milhões de soldados e eles se renderam de uma forma humilhante. Sim. Humilhante. Isso daí é uma coisa que eu não sabia. Mas você sabe, uma curiosidade muito da hora é que o pessoal que não se liga é que aquela bandeira nazista com a suástica, ela acabou virando a bandeira da Alemanha durante o regime nazista. Sim. Muita gente não se liga disso, mas tipo, por um tempo a bandeira da Alemanha era aquilo lá mesmo. Você mesmo falou que a suástica era de uma religião, Então, não era? Não se sabe exatamente quem foi a primeira pessoa que usou a suástica, mas ela tem datação de pelo menos 7.000 anos atrás, pode até ser antes disso. E ela tem origem do sânscrito svática, que significa condutora do bem-estar, boa sorte, bem-estar, esse tipo de coisa, que são coisas engraçadas de se pensar sobre o nazismo, que é esse regime super fechado e aprovando só uma raça e tal. Uma coisa que, tipo, quase... Eu acho que vocês não sabiam. Os soviéticos treinaram 2.000 mulheres para ser franco-atiradoras na guerra. Treinaram... E as melhores foram a Rosa Shanina e Ludmila Pavlichenko, com 59.309 mortes confirmadas na guerra, mano. É um bagulho que o pessoal não se liga, é que, tipo,
os homens estavam na guerra, as fábricas, tipo, de coisas civis, tava tudo parado, e foi nessa época que as mulheres começaram a achar realmente... isso aconteceu até na Primeira Guerra também, né? Que foi onde é que as mulheres começaram a ir trabalhar nos lugares. Nessa época, por conta da Primeira Guerra, já tava mais, tipo, isso já acontecia mais, mas é o que aconteceu de novo. Vale até relembrar disso que aconteceu na Primeira Guerra, que, tipo, os homens estavam tudo na guerra, quem tava lá tinha mais de 60 anos, não podia trabalhar, ou tinha menos de 18 também. E acabaram que foi aí que as mulheres começaram a se vestir mesmo, assim. Aí que elas ganharam espaço, né? Exatamente. Dizem Não que é à toa que eles treinaram as 2.000 mulheres. que elas começaram a ter poder de voto mesmo foi por essa época aí que elas começaram a poder votar. Né? Porque uma coisa que as pessoas esquecem é que a guerra não durou um ano, né? Ela durou... Muito Quantos anos tempo. ela durou? Alguém lembra? Cinco. 5, 6, não foi? Sim, ou foi 6, não começou em 39? Começou em 39, não foi? Então- Eu não vou lembrar exatamente, mas ela... Se eu não me engano, foi de 1939 a 1945. Então, aí, tipo, isso dá quantos anos exatamente que eu não tô Seis. falando. Dá 6. Nossa 6 senhora. anos. 6 anos, e, tipo, 6 anos com 100 pessoas para baixo de 60 e para cima de 18 trabalhando, né? Alguém ia ter que fazer alguma coisa em algum momento. Exato, a parte... literalmente a parte mais produtiva da população estava lá na guerra. Não foi uma coisa que aconteceu em 2 meses. A guerra demorou um tempo pra acabar. Tanto que não foi 6 anos, porque a Primeira Guerra dependeu da primeira, então foi muito tempo. Essa tensão dos Estados Unidos e do lado vencedor da guerra nunca passou, né? Tipo, o pessoal perdeu, teve que pagar uma multa e tava com raiva, né? Até que alguém, né, o Hitler, teve coragem, foi lá, botou a cara e quis mudar tudo, né? Tipo, ele faz, tipo, uma coisa muito interessante do Hitler é que, tipo, ele muitas vezes ele saía para fazer discursos, fazer palestras e tal, porque ele gostava de fomentar pra, tipo, quem tava na Alemanha era nazista. Porque ele convencia o povo que tava lá que o que ele tava fazendo era certo e era bom pra ele. Eu lembro até do caso que, lembra que ele arrancava as penas da galinha e ela ficava toda cheia de sangue, mas ele jogava o milho no chão e ela continuava seguindo ele? Ah, eu lembro desse tipo de analogia. O Hitler era realmente um psicopata, né, gente? Ele era. Ele odiava a pessoa Então, mano, só por aquela era. E tipo, é muito ruim pensar, né, que teve até esse negócio dessa polêmica que é até recente e tal, que pessoas, tipo, mesmo essa polêmica recente não sendo o cara exatamente apoiando o nazismo, tem pessoas que acham que é interessante voltar com essa coisa, que, tipo, desse regime totalitarista que, tipo, fez todo esse negócio aí, machucou tantas pessoas, é uma coisa que... Mano, é um bagulho que marcou a história, tá ligado? Se um dia a gente morrer, vai ter registro disso daqui pra, entre aspas, na próxima vida, ver que isso aconteceu. Isso foi um marco na história, tá ligado? Foi. Tanto que isso afetou tanto tudo que, se eu não me engano, foi a Rússia, teve que criar escolas educacionais para tentar tirar esse nazismo da cabeça de pessoas, assim. Só que, mesmo assim, até hoje ainda tem gente nazista. Mano, de qualquer jeito. Vale relembrar, tá ligado? Mano, esse tipo de pensamento não é saudável, tá ligado? É ódio. É ódio. É ódio. Eu acho que isso é um crime praticamente, eu acho, Não é pensar praticamente, nisso. É um crime, não é? É literalmente crime. Tipo, mano, teve um caso até de um pai que tentou registrar o filho com o nome de Adolf Hitler, tá ligado? Mano, tem que ser muito psicopata. E, tipo, você pensa, né? Essa criança, se o pai queria registrar o nome dele desse jeito, o que impede? Tipo, ele só não colocou o nome, mas o que impede ele de chamar o filho desse jeito em casa e dele ensinar o filho que isso é certo? Tipo, mano,
esse tipo de coisa que tinha que dar... Mano, não tinha nem que dar cadeia, velho. Pra mim, uma pessoa que é a favor de uma coisa dessas tinha que ser morta, velho. Sem brincadeira. Tinha que ser morta. Tem que acabar com isso logo, mano. Porque esse pensamento é fora do comum, Mano, é um mano. pensamento retrógrado e idiota. Tipo... Mano, por que você fazer isso, tá ligado? Qual é o sentido de você achar que por conta da cor da sua pele, do jeito do seu cabelo, as roupas que você veste até entrando hoje em dia, você é melhor que alguém? Ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é igual, todo mundo saiu de uma barriga, todo mundo veio ao mundo basicamente do mesmo jeito, você não tem mais poder ou mais direitos que uma pessoa por conta desses aspectos físicos, tá ligado? Sim, mano, você, tipo, não faz nem sentido. Mas tanto que você tem que parar pra pensar. O preconceito já existia há bastante tempo, mas ele começou a se expandir com essa Primeira e Segunda Guerra. As pessoas começaram a pensar, ué, por que eles estão odiando... Tipo, por conta da guerra, a partir do momento que teve um cara que, tipo, porque tava começando a criar essa ideia de que era errado fazer esse tipo de coisa, tipo... Aí entrou o cara gritando pra todo mundo que ele não gostava de negro, que ele não gostava de gente que era parda, não gostava de ninguém. Que foi onde é que deu espaço pro pessoal começar a pensar, mano, se o cara que tá no poder, tá fazendo todas essas merda, fala isso, o que vai me impedir de pensar do mesmo jeito? Uma curiosidade que eu vi muito, eu não sei se é verdade, mas que em 1941 os soviéticos tinham ficado praticamente sozinhos na guerra, só contra as tropas alemãs sozinhos. Não sabia disso. Tanto é, mano, que no final da Segunda Guerra Mundial foi criado a ONU. Muita gente não sabia disso, mas tipo, ela foi criado pra acabar com esse tipo de coisa, tá ligado? Pra, tipo, ter um país que tá passando fome, alguma coisa, ele vai lá e ajuda, tá ligado? Tem mais alguma coisa pra adicionar aqui? Não. Bom, então eu acho que é isso mesmo. Nós vamos ficando por aqui. Quem sabe um dia a gente Voltaremos. Né? Tchau. Adeus. Falou. Falou! Falou, gente. Até a próxima.